Então, fala galerinha do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Hoje é sexta-feira, nós temos aula de Geografia e o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma revisão, a gente vai falar de rios, continuar falando dos rios, porque na nossa avaliação virtual de Geografia, vocês vão ter que saber os rios, né? Falar sobre rios, falar sobre as características dos rios, os elementos de um rio, tudo isso a gente vai revisar na nossa aula de hoje, tá certo? Observe essa imagem aqui. Essa imagem está até no módulo de vocês. Eu estou com o módulo de vocês aqui na mão. Está na página 24, para quem quiser me acompanhar. Tá certo? Observe aqui que nós temos os elementos de um rio. Primeiramente, nós temos aqui em cima, no topo de uma montanha, por exemplo, uma nascente. O local onde o rio nasce recebe o nome de nascente. Tá certo? Depois a gente vê aqui um outro elemento do rio, que é a cachoeira. Quando o rio encontra um desnível abrupto no relevo, formam-se as cachoeiras, tá certo? Depois nós estamos vendo aqui um lago, né? O rio pode percorrer diferentes tipos de relevo. Ao encontrar uma depressão, a gente já aprendeu o que é uma depressão, pode se formar o que? Lagos naturais. Tudo bem? E aí a gente viu sobre afluente, falou de leito. Vamos relembrar? Em seu percurso, o rio pode receber águas de outros rios menores que são chamados afluentes. E o leito, o que é? Leito é a mesma coisa que curso, não é isso? O caminho por onde fluem as águas é chamado de leito. O caminho onde fluem as águas, por onde fluem as águas, é chamado de curso. Leito ou curso, tanto faz, tá certo? Agora aqui, o lago artificial. Percebam que foi construída uma represa aqui, estão vendo? Então, os seres humanos, eles interferem no relevo e também nas dinâmicas dos rios quando constroem barreiras em seus cursos, formando lagos que a gente chama de lagos artificiais, que são muito importantes para a captação de água e geração de energia, como, por exemplo, você construir uma usina hidrelétrica para a geração de uma energia a partir da força da água dos rios, tá certo? Aqui embaixo nós estamos vendo a margem, tá certo? As margens são as terras que ficam em torno do leito do rio, e isso a gente chama de margem. Aí nós temos a margem da direita e a margem da esquerda. Claro, vocês devem se basear pela nascente. Se vocês vierem da nascente, essa daqui, do lado de cá, é a margem direita e essa do lado de cá é a margem esquerda. Então, vocês devem se basear sempre pela nascente, como se vocês estivessem vindo, né? Imagine vocês estiverem descendo num bote desde a nascente do rio. Então, qual seria a margem direita? A margem direita seria essa do lado de cá, ó. E a margem esquerda seria a do lado de cá. Entenderam? Tá bom? E por fim a gente vai falar da foz. A foz é quando chega ao final do rio, né? Ao final do seu percurso, o rio poderá desaguar em outro rio, em outro lago ou no oceano, tá certo? Então chamamos esses locais de foz. Tá bom, galerinha? Então relembrei tudo. Tudo isso vai estar na avaliação virtual de geografia de hoje, tá certo? Agora, vamos corrigir a atividade para ver se vocês acertaram. Deixa eu ver, página 26 tem assim, primeiro, relacione as colunas e depois numere a ilustração. Tem aqui, a gente vai botar nascente, 2, rio principal, 3, afluente, 4, leito do rio e 5, foz. Ó, lugar onde o rio nasce é o quê? Nascente, coloca o número 1. Lugar onde o rio deságua é aonde? Na foz, coloca o número 5. Rio que deságua no rio principal. Qual é o rio? O rio afluente. Coloca o número 3. Rio que capta o fluxo de água principal da bacia hidrográfica. Qual é esse rio? É o rio principal. Coloca o número 2. Margens da direita e da esquerda que acompanham o curso do rio. Isso é o leito. Tá certo? Curso do rio é a mesma coisa que leito do rio. Vamos agora numerar a ilustração. Bem, aqui em cima, no topo de uma montanha, né, nós estamos vendo o local onde o rio nasce. Local onde o rio nasce, a gente vai colocar 1 porque é nascente, tá certo? Rio principal, onde é que está o rio principal? É o rio que tem, né, o maior volume de água, vamos dizer assim, é o rio que capta o maior fluxo de água da bacia hidrográfica. No caso, é essa parte aqui, ó, 2 para rio principal. O afluente é o rio que deságua suas águas no rio principal. Então, tá vendo esse rio aqui, que depois ele está desaguando no rio principal. Então, aqui nós vamos colocar 3 para afluente. Né? Aqui nós temos a margem direita e a margem esquerda, tá certo? E
como a margem direita e margem esquerda estão acompanhando o leito do rio, nós vamos colocar aqui 4, que é o leito do rio. E depois, no final aqui, ó, onde nós estamos vendo o rio desaguar no oceano, não é isso? No mar, a gente vai colocar aqui a foz, que é o número 5. Tá certo? Então corrijam 1, 2, 3, 4 e 5 para ver se vocês acertaram. Nós temos também na outra página, na página 27, a seguinte questão. Você já viu um rio poluído em seu município? Se sim, descreva-o para os colegas. Então, aí é uma resposta pessoal. Se você já viu, você coloca sim. Se você já viu, aí você descreve. Eu vi em tal lugar, vi não sei aonde. Se não, você coloca não. Vamos ler um texto aqui, né, sobre os rios mais poluídos do Brasil. Com 1.010 quilômetros quadrados, o rio Tietê nasce em Salesópolis, na Cidade do Mar, e atravessa o estado de São Paulo, banhando 62 municípios. Ocupa o topo do ranking por receber o esgoto doméstico e industrial no trecho da capital, que é São Paulo. Então nós temos aqui uma escavadeira e barcaça dragam lixo acumulado no rio Tietê, em São Paulo, no ano de 2005. E aqui nós temos o ranking dos rios mais poluídos do Brasil. O top 10. Rio Tietê, em São Paulo, em primeiro lugar. Rio Iguaçu, no Paraná. Rio Pojuca, em Pernambuco. Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Rio Gravataí, no Rio Grande do Sul. Rio das Velhas, em Minas Gerais. Rio Capibaribe, em Pernambuco. Rio Caí, no Rio Grande do Sul. Rio Paraíba do Sul, que abrange São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas. E Rio Doce, no estado do Espírito Santo e em Minas. Tá certo? Esses são os rankings dos mais poluídos do Brasil. Então, como eu disse, se você já viu algum rio poluído aqui em Salvador, você descreve aí na questão 2. Questão 3. Por que o rio Tietê ficou tão poluído? A gente viu no texto que é por receber esgoto doméstico e industrial, principalmente na capital paulista. Não é isso? E a questão 4. O que podemos fazer para evitar a poluição dos rios? Nós podemos fazer várias coisas, como, por exemplo, exigir das autoridades saneamento básico com destino correto do dejeto, né? Ou não jogar lixo nos rios e não jogar lixo nas proximidades dos rios, etc. Várias ações que nós podemos fazer para evitar a poluição dos rios. Tá certo? Nós temos também a questão de número 5, que diz o seguinte: leia o texto após as imagens e faça o que se pede. Aqui as imagens, ó. A primeira imagem mostra pescadores, né, no caso, realizando pesca artesanal no rio Xingu, em Porto do Mós, no Pará, ano de 2017. E a segunda imagem mostra a vista do pôr do sol às margens do rio Capibaribe, em Recife, que é um dos rios mais poluídos do Brasil, no ano de 2018. Tá bom? E aí o texto diz o seguinte: os rios têm tudo a ver com a nossa cultura, nossa história e nosso afeto. Suas águas, calmas ou não, límpidas ou barrentas, escuras ou transparentes, poluídas ou não, falam de nós, de nossa vida e origem, de nosso desenvolvimento, de nossas cegueiras e contradições, de nosso passado e nosso futuro. Foi às margens e por meio deles que o Brasil se fez como nação. Não existiríamos sem nossos rios e não existiremos sem eles. Maria Silveira, tá certo? Esse texto é de Maria Silveira. Aí ele pede, pesquise na internet quais são os rios de sua cidade e se eles são usados para abastecer a população com água ou se eles são utilizados em atividades como lazer, navegação, irrigação, produção de energia. Deixa eu pesquisar aqui. Aí vocês já realizaram essa pesquisa, né? Vou pegar aqui o meu celular para poder estar pesquisando para vocês o nome de alguns rios de nossa cidade. Certo? Ó, Rio Camaragipe, Rio das Pedras, Rio do Cobre, Rio dos Seixos, tudo isso em Salvador. Rio Jaguaribe, Rio Lucaia, Rio Paraguati. Então, vocês realizaram essa pesquisa, não realizaram? Colocaram aí no espaço destinado para as respostas. E é isso, gente. Eu acho que agora sim vocês estão preparados para fazer a avaliação virtual. Lembrando, vai falar tudo de rio, tudo, tudo, tudo. Principalmente dos elementos dos rios. Então, estudem antes de realizar a avaliação virtual. Um beijo no coração de todos e bom final de semana. Até semana que vem com mais geografia. Tchau!